Amém. Vamos orar. Pai, nós vamos meditar brevemente na Tua palavra antes de cearmos. Oh Deus, nós sabemos, Senhor Deus, que em pouco tempo, Senhor Pai, Tu faz coisas imensas. O mundo, Senhor Pai, estava mergulhado em trevas há séculos. Oh Deus, e Teu Filho, Senhor Deus, no momento certo veio este mundo, ficou 30 anos, Senhor Pai, vivendo uma vida anônima, trabalhando com suas mãos, acumulando aquela vida perfeita e justa que seria atribuída a nós, em 3 anos apenas, Senhor Pai. Oh Deus, todo o curso da história, oh Deus, foi alterado para sempre. A história que foi criada para a manifestação do Teu Filho. Portanto, Senhor Pai, ainda que em pouco tempo, que a Tua palavra que sonda os nossos corações, molda as nossas vidas, nesta manhã, Senhor Pai, faça isso. Uma frase Tua, Senhor Pai, uma palavra, haja luz, e todas as bênçãos, Senhor Pai, oh Deus, penetram fundo em nossos corações e mudam todas as coisas. Que Tua palavra, então, Senhor Pai, faça isso em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Temos olhado para uma mesma coisa e visto vários aspectos disso. Temos meditado no Salmo 104, 24, que diz: ó Senhor, quão múltiplas são as Tuas obras, com sabedoria Tu as fizeste todas. A terra está cheia de suas criaturas e cheia de suas maravilhas. Eu ia falar hoje, a última vez que eu falei foi sobre mel, não se me engano. Eu ia falar sobre as galáxias, mas aí eu lembrei que tem Santa Ceia e o tempo é mais apertado, então eu quero falar sobre algo comum, mais comum possível, que está em todos os lugares, mas que tem várias camadas de significado na Bíblia e podem pregar um sermão silencioso para nós à medida que nós caminhamos pela vida. Nós falamos que Deus não tinha que criar um mundo nenhum. Deus é bendito em si mesmo. Ele não precisava nunca ter criado nada. A criação de Deus é um transbordar da sua glória e não a criação de algo que Ele necessite. A fonte infinita de Deus fluiu e transbordou. E Deus também não tinha que criar, eu disse, um mundo material. Ele poderia ter feito um universo inteiramente espiritual, já que Deus é espírito. Mas Deus fez um mundo físico, cobriu esse mundo com sua beleza. E eu comparei isso na primeira vez às catedrais góticas, que eu tanto gosto, que sempre achei uma arquitetura linda, beleza por todos os cantos. As catedrais eram construídas de tal maneira que, por exemplo, elas eram tão altas, tão imponentes, porque a ideia era quando o homem se aproxima de Deus, dá uma ideia da sua pequenez, não é? Há muitas coisas que são meio óbvias naquelas grandes catedrais góticas, e a beleza, você não precisa de perspicácia para achar tudo lindo e incrível, não é? Mas eu disse que quando eu comecei a ler a respeito delas, então tudo mudou, porque eu vi a beleza que nos toca, mas cada coisa queria dizer algo nessas catedrais, algo a respeito de Deus. Era um sermão silencioso. E Davi disse que o mundo inteiro é uma catedral assim, pregando um sermão silencioso o tempo todo. E nada melhor para você se encher sua mente de Deus continuamente, diariamente, se para tudo que você olhar, você perceber que está nessa grande catedral gótica, entre aspas, de Deus, que é o seu universo, mas que em vez de fazer como algumas pessoas que acham que o feio é espiritual, ele encheu de beleza, porque Deus é infinitamente belo, não em belezas físicas, mas as belezas físicas manifestam essas belezas indescritíveis do Deus invisível.
e nós ficamos passeando por essa catedral e podemos não ficar tão maravilhados quanto deveríamos. E Deus escondeu nas maravilhas outras maravilhas, e tem nos deixado descobrir essas maravilhas. Isso só se expande. Então Paulo diz em Romanos 1 que a criação revela o poder invisível, a natureza de Deus, e Deus testemunhou dentro de nós a sua santidade, de tal maneira que nós não podemos fingir que não vivemos nessa catedral que fala de Deus o tempo todo, de tal maneira que todos os homens são condenáveis por se recusarem, ainda que vendo as belezas, admirando as belezas, se recusarem olhar para onde elas apontam, para quem é o seu arquiteto. E a gente pode dizer então que o mundo é teomórfico, que as coisas assumem a forma que têm, porque elas são criadas para revelar a Deus. Elas não foram criadas como uma coisa em si, não é? Elas foram criadas para revelar a Deus. Elas já têm a forma de algo que Deus queria revelar nele. Então elas têm a forma de Deus. Então elas são teomórficas. Deus criou cada coisa numa forma de Deus, que mostra parte do que Deus é. Então a gente diz que a gente descreve Deus como a rocha, como se a rocha fosse um bom exemplo figurativo do que Deus é. Mas não é que as rochas existem e elas dão uma imagem de segurança e estabilidade, então a gente usa isso como uma metáfora. É que a única rocha eterna é Deus mesmo. A única rocha que não teve início é Deus, e as outras rochas foram criadas na forma de Deus, para mostrar que Ele é a rocha. E então você vê que tudo é mais profundo, mais belo, não é? Porque aquilo foi criado para mostrar na forma de parte daquilo que Deus é. Então esses sermões e alguns outros são uma tentativa de ouvir essa mensagem o tempo todo, porque eu disse, como eu li livros e continuo lendo livros sobre as catedrais góticas, e cada vez que eu olho para elas eu não vejo sua beleza, eu vejo claramente o que cada coisa e como cada coisa aponta para Deus. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, que também é revestida de beleza, em vez de ser como muitas pessoas achariam, é só para falar a verdade, então fala de uma maneira crua, feia. Não, a Bíblia é cheia de beleza, tanto em poesia quanto em história. Tudo é composto com beleza, como tudo que Deus faz. E nós queremos então passear de maneira sábia sobre essa abóbada dessa grande catedral, e olhar para cada coisa e ver algo que nos mostre verdades profundas sobre o Criador e Cristo. E como eu disse, hoje nós não temos muito tempo, temos que andar rápido. Então eu escolhi, não porque achava que isso fosse rápido, mas achava que isso era algo mais fácil de eu encolher. E eu quero falar sobre a coisa mais comum, em vez de falar sobre a grandiosidade das galáxias, a coisa mais comum que a gente se depara o tempo todo e que fazem parte também, coisas grandes e pequenas, não é? Coisas invisíveis e visíveis a nós, estão todas falando a mesma coisa. E o Salmo 118, 22 a 23 diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor. Você vê que está em maiúscula, porque é obra de Yahvé, eu sou. É maravilhoso aos nossos olhos. Em outra versão, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Porque eu escolhi falar sobre essa coisa tão comum como uma pedra. Não quero que a gente pense
nas pedras, sem ver que elas são profundamente pregadoras de verdades profundas a respeito de Deus na Bíblia, e que ainda há várias camadas de ensino que elas trazem para nós. Então o Salmo 118, 22, 23 diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Quando nós vamos tomar da Santa Ceia, eu achei que as pedras eram algo bom, resumido, né? Sendo resumido para nós tomarmos a Santa Ceia com um pouco mais de sabedoria. Na noite antes de Jesus morrer, ele cantou um hino com seus amigos, como nós fizemos agora. Então pensem em Jesus cantando, junto com Pedro, Tiago e João. Isso está lá em Mateus 26, 30. E foi logo após a Santa Ceia. Igual assim que nós terminarmos de cearmos, vamos cantar. Então, foi assim que aconteceu. Eles, assim que acabaram de cear, um pouco antes dele subir o Monte das Oliveiras, onde ele suaria sangue, clamando a Deus, eles cantaram. Não podemos ter certeza absoluta do que eles cantaram, mas podemos quase ter certeza. Só não temos certeza, na verdade, da extensão do que eles cantaram, mas do que eles cantaram nós sabemos. O hino foi retirado dos Salmos 113 a 118, porque esses são salmos de Halel, que eram e ainda são tradicionalmente cantados pelos judeus na Páscoa. Esse conjunto de salmos sempre era cantado pelos judeus na Páscoa. E a única diferença que a gente não sabe é se ele cantou todos eles, do 13 ao 118, ou cantou algum deles, ou cantou o último deles. Mas certamente nós sabemos que é aqui que eles cantaram aquela noite. E ele pode ter cantado apenas o último, que é uma celebração do resgate de Deus da angústia e dos inimigos e da ameaça de morte. Ou seja, de qualquer forma, é lindo pensar que a última coisa que Jesus fez antes de subir o Monte das Oliveiras, onde ele vai ser preso e a sua vida vai ser derramada, antes de ele caminhar para o local da sua captura, antes de ele caminhar para o local da agonia, do Getsêmani, ele cantou o Salmo 118, por exemplo, o versículo 13, 17 diz: o Senhor está ao meu lado, não temerei. O que o homem pode fazer comigo? Fui empurrado com força, de modo que estava caindo, mas o Senhor Yahvé me ajudou. Eu não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Mas o momento mais dramático do Salmo ocorre no final do Salmo. Então pense, esses são salmos que eles cantaram naquele dia. E o versículo 22 diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Você pode imaginar os 12 cantando naquela clara noite de abril, embora apenas um deles realmente compreenda as implicações desse salmo, mas você pode imaginar eles cantando assim que eles acabaram de cear: isto é obra do Senhor, de Yahvé, e isto é maravilhoso aos nossos olhos. Então parece estranho que em um momento tão crucial da história do universo, Jesus cantasse sobre pedras, Jesus falasse sobre pedras, não é? Você pensaria que no momento crucial da história, do plano eterno de Deus, da história da criação e da eternidade, que o tema poderia ser outra coisa, né? Uma coisa maior do que pedras. E parece ainda mais estranho quando você percebe que isso não é um problema, não é? 5 dias antes dessa reunião e eles estarem aqui cantando, imediatamente
após entrar em Jerusalém no domingo, não havia, Jesus havia citado essa mesma passagem como ponto final de uma parábola sobre os lavradores perversos. Em Mateus 21, 42, Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Você vê, Jesus está citando o Salmo 118. Como eu disse, o tempo todo no Novo Testamento as pessoas estão citando o Velho Testamento, mas se você conhecer o Velho Testamento, você não sabe que estão citando o Velho Testamento, onde está citando o Velho Testamento. Às vezes não sabe nem que estão citando, ou como aqui que ele diz, vocês não leram, te dá uma ideia que está em algum lugar. Então, é esse verso. Vocês não leram as Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram. Em hebraico há uma jogada de palavras. É óbvio que sempre essas coisas, não só na tradução da Bíblia, mas de qualquer língua para outra língua, às vezes esses jogos de palavras são perdidos, um trocadilho. Aqui há um trocadilho feito com a palavra, porque ele contou a parábola e uma história sobre um filho rejeitado. Ben é a palavra, torna-se com uma letra sobre a pedra rejeitada, que é Eben. Então, essa pedra rejeitada se torna a principal de todas. Ele faz esse jogo de palavra com filho e com pedra, não é? As duas coisas rejeitadas, só uma letrinha muda uma palavra da outra. Para aqueles que com ouvidos para ouviram Jesus, era uma parábola sobre Jesus, não é? E o filho e a pedra que é lançada de lado, o filho na parábola que é lançado de lado, e depois a pedra que ele liga ao Salmo, que é jogada de lado, que é lançada fora, apenas é jogada fora para ser vindicada e exaltada como a maior coisa, digna da maior honra, e aumentando as apostas, não é? Jesus traz duas outras passagens do Antigo Testamento sobre pedras para a conversa. Você vê que nesses momentos finais, as pedras, esse assunto pedra veio várias vezes. E como eu disse, pedra é aquela coisa comum que você vê no chão, que amanhã, quando você estiver indo trabalhar, você vai ver, que está em todo lugar. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais andando pela rua e vendo pedras, você pode ouvir um sermão silencioso, profundo. E é por isso que Deus fez seu mundo assim. E a Bíblia e Jesus então diz assim: e quem cair sobre esta pedra será despedaçado. Ele diz isso de uma maneira enigmática no verso 44, né? E quando ele cair sobre alguém, ela cair sobre alguém, o esmagará. Então essa é uma fusão de duas imagens que Jesus está fazendo. A primeira citação que Jesus faz aqui é tirada de Isaías 8, 14 e 15, que é uma profecia do julgamento do Senhor, em que a pedra é o próprio Senhor Jeová, o próprio Deus, uma pedra de tropeço que faria tropeçar muitos em Israel, que com uma mentalidade meramente humanista, só poderiam ser escandalizados por essa pedra. Então seria uma pedra de tropeço. Ele junta isso, Jesus, com outra passagem que está em Daniel 2, 34 e 35, que é a pedra do reino de Deus, que embora pareça pequeno e inexpressivo para o mundo, uma pedra no começo, acaba destruindo todos os impérios do mundo e enchendo toda a terra. Então agora nós temos três pedras do Antigo Testamento que parecem representar coisas diferentes naqueles momentos finais
de Jesus. Mas mais notável ainda é que Jesus está afirmando ser todas as três pedras, que as três pedras são Ele mesmo. Nos termos de Daniel, Ele é a pedra que esmaga os impérios idólatras e cujo governo finalmente, apesar das pessoas acharem que começou como uma pequena pedra de tropeço, enche o mundo inteiro, e vence e estabelece algo que manifestará a glória de Deus perfeitamente para sempre. A imagem de Isaías, nela ele é o Senhor em pessoa, que vai ser uma fonte de ofensa para Israel, como ele estava sendo naquela quinta-feira, naquela sexta-feira, e fará com que muitos tropecem e caiam para sempre, não é? Como essa pedra, ele será aquele na qual tantos vão tropeçar para a sua ruína. E ele também é a pedra sobre a qual o salmista cantou, que foi rejeitada e depois ela foi transformada na pedra angular. Então essa é a história de sua vida em três pedras. Nós podemos dizer, você pode contar a história da vida de Jesus em três pedras, porque ele fez isso nos últimos dias da sua vida. Para mostrar tudo que sua vida era, ele pegou três pedras e mostrou tudo o que ele era. Deus vem à terra, Deus ofende as pessoas, como Isaías diz, ele desafia os poderes do mundo, como diz Daniel, e é rejeitado tanto por seu povo como pelos impérios do mundo. Eu vejo muitas pessoas, como há pessoas que elas querem, elas têm um prazer de falar da igreja, porque sabem que muitas pessoas que se dizem cristãos adoram falar da igreja, não é? Então elas sempre veem a igreja como o problema no mundo, quando na verdade a igreja é a única coisa nesse mundo que pode abençoá-lo de verdade. Então elas gostam de dizer, às vezes, quem matou Jesus? Foi os religiosos. Você está querendo falar sobre a igreja, né? Quem matou Jesus foi... Não é verdade. Quem matou Jesus foi todo mundo. Tanto os impérios do mundo odeiam Cristo, quanto qualquer tipo de religiosidade não centrada na palavra de Deus. Não é verdade que os judeus mataram Jesus, os judeus, junto com Pilatos, junto com Roma, junto com todo o povo, ninguém ficou de fora. Ninguém pode dizer e apontar para, ora, foram os romanos, ou foram só os sacerdotes e saduceus. Não, foi a multidão, foi todo mundo, não ficou ninguém de fora. Você não pode escolher um grupo, todos rejeitaram Cristo. Você não pode dizer que a igreja daquela época, os religiosos, não, todo mundo. Não havia nenhuma mente em nenhum desses grupos que naturalmente amasse a Cristo. Então ele é levantado para se tornar o fundamento do templo de Deus como pedra angular, e recebe um reino que enche a terra, como diz Daniel. E não é de admirar que ele tenha terminado a ceia do Senhor cantando sobre uma pedra que foi rejeitada, mas se tornou uma pedra angular. Em nosso mundo, algumas das conexões que a Bíblia faz com as pedras vão sendo perdidas, porque as mudanças fazem às vezes a gente perder alguns paralelos. No mundo de Jesus, as pedras gigantes com as quais o templo de Jerusalém foi construído eram feitas do mesmo material de uma pedrinha que você podia tropeçar na rua, cair e se machucar. A mesma coisa, era só o tamanho, mas era a mesma coisa, uma pedra que fazia você, uma pedra de tropeço, né, pequena, que você tropeça, você não tapa peça, tropeça e cai. Então, era a mesma coisa que uma pedra gigantesca que fazia parte daquela construção maravilhosa. Então a gente não fala mais sobre pedra de tropeço e pedras angulares, sendo só a diferença uma coisa
de tamanho. Nós falamos sobre categorias diferentes. Quando pensamos em grandes construções, pensamos em quê? Em vigas de aço, em concreto, né? Pensamos nessas coisas, e elas não têm uma ligação direta com a pedra tão diretamente. Então nós perdemos a conexão linguística e muitas vezes perdemos o ponto em que funciona o que Jesus está dizendo. Portanto, pode ser útil você pensar nisso de várias formas, não é? Por exemplo, eu estava vendo no YouTube um monte de gente tentando ensinar a tirar o caroço da manga, sem você ir comendo a manga, o caroço ficar no fim e tal. E as pessoas têm as ideias, mas eu descobri então que as pessoas gostam muito de manga, não é? E todas as ideias que eu vejo as pessoas dando quase sempre são um fracasso total, né? É porque a manga é maravilhosa, mas no meio dela tem um caroço duro, não é? E se você comer uma manga inadvertidamente, chegar muito perto e morder forte o caroço, você vai machucar o dente. Se você pudesse tirar ele sem despedaçar a manga toda e ficasse só com aquela manga carnuda, sem caroço, então seria melhor. Então as pessoas ficam tentando desenvolver técnicas de fazer isso, porque a manga é deliciosa, é macia, mas dentro dela tem algo duro como granito, e que pode danificar os seus dentes se você mordesse ele com força. E como a gente viu, e pelo que eu vejo nos tutoriais, é muito difícil tirar o caroço, né, com todos aqueles fiapos, o caroço no meio, e deixar a manga de um jeito bom de se comer, sem ter que cortá-la toda, como a gente gosta de comer frutas. Mas embora a gente pense que no meio da manga, por exemplo, há essa espécie de pedra, que é um incômodo para os dentes, se você morder no meio, da apreciação do sabor da manga, se você pensar, é a parte mais importante da manga, essa pedra lá dentro, né? É a semente, aquela parte dura que você não quer de maneira nenhuma morder forte de repente, é a base para todas as futuras gerações de mangueiras que ainda existirão. Sem aquela parte, as mangueiras acabariam na nossa geração, e as próximas gerações não teriam. Quem pode dizer quantas mangueiras há num caroço de manga? Quantas mangueiras e mangas ainda virão daquela única semente? Literalmente, uma semente pode encher um mundo de mangueiras, não é? E é uma pedra de ofensa, é uma rocha de tropeço na hora que você quer desfrutar ali a manga, que nós naturalmente queremos remover. Para quê? Para jogar fora, não é? Mas tendo sido lançado fora, torna-se a pedra angular que vai encher o mundo de frutos. Assim é Jesus. Ele é rejeitado e jogado fora. A pedra, ele está dizendo, e ele está cantando, ele disse isso naquela semana, está dizendo, cantando nos minutos que antecedem sua prisão: a pedra que os construtores, os sábios do mundo rejeitaram. Isso aqui não é importante para a vida, não é isso que vai definir a vida, isso não é o que dá paz, isso não é o que faz o homem ser pleno, isso não é o que dá identidade aos homens. Aquela pedra que é lançada fora se torna a pedra angular, como o caroço que você joga fora é que se torna a vida de um número indefinido de mangueiras, e mais vida, e mais frutos, e mais frutos. Jesus disse: é assim comigo. Então, se você recuar na última semana da vida de Jesus e considerar como as pedras funcionam nas Escrituras como um todo, você vai começar a perceber a ampla gama de coisas que as pedras significam. E aí você vai poder andar na rua e vai poder, cheio da palavra de Deus, quando olhar para uma pedra, como quando eu estava olhando para
catedral gótica, aprender e pensar, e sua mente ser cativa de coisas grandiosas a respeito de Deus, a partir de algo comum e pequeno. Por um lado, na Bíblia, as pedras selam as coisas. Elas tinham esse propósito, elas cobrem poços para evitar que os animais caiam lá. Ela é um selo, né? Ela fecha, por exemplo, Gênesis 29, 2 e 3. Vamos selar isso aqui com uma pedra, com uma grande rocha, para que nada caia no poço, animais, vai apodrecer, vai estragar. As pedras, elas bloqueiam entradas e as saídas, para impedir que pessoas entrem e saiam, não é? Por isso que, por exemplo, em Daniel 6,17, Daniel é colocado na cova dos leões e uma pedra sela. Então Daniel não poderia mais sair, nem os leões saírem, nem ele sair, nem ninguém entrar. A pedra tinha selado, não é? A pedra tem esse significado na Bíblia de selo. Elas são as portas de aço do mundo antigo, sabe aquela porta do cofre forte? Quando a pessoa quer fechar um troço muito bem fechado, então bota uma pedra imensa aí, que vai estar fechado. Quem vai tirar a pedra? Quantas pessoas vão precisar? Então vão ser vistos. Então, se isso estiver selado com uma grande pedra, então está seguro. É fácil sabermos que continuará fechado. E elas são as portas de segurança, eu diria, no mundo antigo. Pedras, ao mesmo tempo que são essas portas de segurança, elas constroem coisas, elas constroem casas, elas constroem altares, elas constroem templos. E o tamanho das pedras do templo de Jerusalém são enormes. Uma das maravilhas dos povos antigos é como eles construíam com pedras tão grandes, tão gigantescas, e como eles moviam isso, como eles trabalhavam essas pedras. A Bíblia diz, por exemplo, que quando Salomão fez o templo, esse templo maravilhoso, no qual Israel se maravilhava, e depois foi erguido outro templo no lugar mais modesto, mas depois Herodes fez um glorioso novamente, todos no mesmo lugar. A Bíblia diz que aquelas pedras saíam da pedreira tão perfeitas, pedras, blocos com toneladas, mas cortadas tão perfeitamente que lá na construção do templo não se ouviria barulho de martelo e pá, para a rocha encaixar, que aquelas pedras eram cortadas tão perfeitamente, marcadas, que elas iam para um determinado lugar daquela grande construção, que quando elas chegavam, elas simplesmente encaixavam, sem barulho de martelo. E elas estavam tão bem encaixadas que não precisava de nada que colasse elas uma outra. Só as toneladas delas, tão bem encaixadas, eram inamovíveis. Era uma parede incrível. Então o tamanho dessas pedras do templo de Jerusalém, algumas das quais ainda estão lá até hoje, não é? Era motivo de espanto e de admiração, por exemplo, de todo mundo, até dos discípulos. Eles, por exemplo, em Marcos 13, 1 diz assim: olha, mestre, estão maravilhados, estão chamando a atenção de Jesus com algo. Quando nos maravilha, a gente quer mostrar às outras pessoas. Eles falaram: olha, mestre, que pedras maravilhosas e que edifícios maravilhosos. Você vê, pedras eram para construir edifícios. Elas não só eram as portas do caixa forte, as portas de segurança, elas também serviam para erguer edifícios assim, que espantavam. Olha, mestre, que pedras maravilhosas. Eles estavam dizendo, por que você vai dizer assim? Por que alguém fala que uma pedra é maravilhosa? Era por causa do tamanho, era por causa do corte, era por causa da perfeição, era por causa da imaginação deles, de como aquela pedra tão grande chegou até ali e foi colocada aquela. Olha que pedra maravilhosa. Certamente você não passa na rua, vê uma pedrinha no chão e diz: olha que pedra maravilhosa, porque você acha que é uma pedra comum. Mas os discípulos não acharam aquelas pedras comuns, acharam elas incríveis. Embora Jesus não tenha ficado impressionado como eles, porque a resposta de Jesus a eles, a esse espanto, olha o tamanho dessas pedras, olha a solidez, isso vai durar para sempre, né? Essas rochas gigantes, tão bem encaixadas,
maravilhados: olha, mestre. A resposta de Jesus foi a seguinte: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, não há solidez final nessa pedra que vocês estão vendo. Não foi porque Jesus não se importava com o fato de a casa de Deus ser construída com pedras, era porque as pedras que ele usaria para construir a casa de Deus eram muito mais maravilhosas do que aquelas, o que elas custariam e como elas eram. Em 1 Pedro 2,5 diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, pedras que custariam um preço infinito para ele, mas que seria como ele construiria a verdadeira casa de Deus, com pedras vivas, não é? E vamos pensar, pedras vivas, por maiores que aquelas pedras fossem, impressionantes, pedras vivas é infinitamente mais incrível do que simplesmente uma pedra inerte. Quando Jacó, por exemplo, ele acordou, a pedra, elas significavam também, elas eram usadas para marcar algo que não podia ser esquecido, algo que tudo ia se desgastar em volta, mas aquela solidez daquela pedra faria as pessoas não esquecerem mais o que aconteceu ali, quando tudo em volta tivesse mudado. Quando Jacó acordou da sua visão de uma escada que se estendia do céu à terra, ele chamou o lugar de Betel, a casa de Deus. E como é que então aquele lugar poderia ficar marcado para sempre como Betel, como a casa de Deus? Ia crescer matos e umas coisas iam acontecer para lá e para cá, e o lugar poderia se perder, e ele marcou o local com uma pedra sobre a qual ele havia dormido, transformando aquele seu travesseiro de pedra em uma coluna, para que sempre que tudo mudasse, mas ele visse aquela coluna, ele lembrasse do que Deus revelou a ele naquele dia, em Gênesis 28, 18, 19. Josué, ele comemora a travessia do Jordão com um monte de 12 pedras. 100 anos depois de Josué, 200 anos, quando as pessoas olhassem para aquelas 12 pedras e perguntassem: que pedras são essas? Por que essas pedras estão assim? Então foi quando Josué finalmente atravessou com o povo de Deus para a terra prometida. Quando tudo em volta tivesse mudado, aquelas pedras iam estar lá. As pedras funcionavam como uma maneira perene de você não esquecer os grandes feitos de Deus. E depois de conduzir Israel à vitória contra os filisteus, Samuel, ele ergueu uma pedra que chamou Ebenezer, porque os israelitas não podiam esquecer. Ele botou aquela pedra lá para que sempre que houvesse dúvidas, sempre que houvesse incredulidade crescendo no meio do povo de Deus, que Deus não era poderoso para salvar, que Deus não era poderoso para cumprir a sua promessa, eles olhassem para aquela pedra. E quando alguém duvidasse da fidelidade de Deus, ou quando alguém tivesse esquecido, aquela pedra seria um memorial. Ela estaria lá séculos depois de Josué. Então de Samuel, em 1 Samuel 7,12 diz: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Quando vocês duvidarem de que Deus vai ajudar, quando vocês tiverem qualquer dúvida de que Deus cumpre o que Ele diz, mesmo que nós estejamos em inferioridade em relação ao inimigo, mesmo quando tudo estiver contra nós, olhem para essa pedra, ela vai estar aqui, esse Ebenezer, e lembre-se: até aqui nos ajudou o Senhor. Se não fosse Ele, o que seria Israel desde que saiu do Egito até o que ele é hoje? Teria sido destruído 1000 vezes. Mas esse Ebenezer deve ficar aqui. Mas na Bíblia, como eu disse, eu escolhi as pedras porque eu achava que eu podia encurtar
isso, não por ela não ter uma grandes camadas de significado que podiam ser ampliados. Na Bíblia, a pedra também se refere a julgamento. Várias vezes nas Escrituras você encontra um monte de pedras sendo levantadas sobre uma pessoa que foi julgada por Deus. Por exemplo, com Acã, Josué 7:26, nós sabemos que ele foi apedrejado. Ou o rei de Ai, no capítulo 8:29, ou um montão de pedras que foi colocado sobre Absalão depois de ser morto, como uma manifestação do juízo de Deus sobre Absalão, em 2 Samuel 18:17. Em outra ocasião, por mais horrível que seja pensar nisso, pedras são usadas para executar pessoas de certos crimes, e isso explica porque a chuva de granizo caiu do céu sobre os egípcios, não é? Era para decretar o julgamento de Deus. É como se Deus estivesse apedrejando, como algumas coisas eram condenadas assim. Isso simboliza o julgamento divino, de Êxodo até Apocalipse. Em Josué 10:11 diz: o Senhor lançou sobre eles grandes pedras do céu até a Zeca. E mostra como pedras têm esse significado de julgamento. É por isso que é importante que, por exemplo, alguém que desafiou e blasfemou com o nome do nome de Deus, como Golias, publicamente, né, durante dias, ele seja morto com uma pedra em vez de uma espada, ou um dardo, ou uma lança, como está em 1 Samuel 17:49. E é por isso que também isso é um pano de fundo para aquilo que Jesus disse, como fala sobre o julgamento de Deus. Uma das declarações mais famosas de Jesus estão ligadas à pedra como um julgamento de Deus. Ele diz assim: quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. Ele estava dizendo: todos vocês estão debaixo do julgamento de Deus. Não há nenhum de vocês que esteja isento do seu julgamento, e todos vocês merecem esse símbolo do julgamento, as pedras. Então vocês não são apropriados para isso, mas Deus é. No entanto, a pedra mais famosa da história, a mais fundamental de todas, mais fundamental do que as paredes do templo, mais admirada do que Stonehenge, né, na Inglaterra, ou todas essas grandes construções de pedra que a gente não tem a menor ideia como as pessoas colocaram no lugar, é a pedra que não estava lá. É a pedra em frente ao túmulo de Jesus, que era para ser, como a gente disse, a pedra era um selo, era uma porta de aço, era um cofre forte, e é por isso que foi ordenado colocar uma grande pedra no túmulo dele, para garantir que ele ficaria dentro do túmulo, e era uma porta de segurança, era uma porta inexpugnável, para que ninguém entrasse para tentar tirar ele de lá, e nem para que ele saísse. E um puritano descreve Mateus 27:65 assim, dizendo: a instrução de Pilatos aos soldados no final da sexta-feira santa é a frase mais hilariante da Bíblia, porque ele diz: vá e torne o mais seguro possível o túmulo desse homem, coloque uma pedra enorme e 2 soldados, e essa porta de aço, esse cofre totalmente fechado, é inexpugnável. E a gente, se pudesse estar lá, poderia dizer para ele: boa sorte com a ideia de que pode haver realmente um selo, um cofre forte que prenda Jesus na morte. E aquela pedra terminou tornando-se a pedra fundamental sobre a qual, eu diria, todos nós fomos construídos. Aquela foi a pedra principal. Aquela pedra que não estava lá é o Ebenezer, que lembra a todas as gerações o quanto Deus nos ajudou, o quão longe Deus foi
para que nós fôssemos libertos. O quão distante do Pai Jesus foi, o quão profundo Ele foi, como Ele bebeu do cálice para que nós fôssemos livres, para que seja esse Ebenezer mesmo, que a gente diga: até aqui nos ajudou o Senhor. E se Ele ajudou até ali, até a morte de cruz, como Paulo diz, se Ele já nos deu o seu Filho, como Ele não vai nos dar todas as coisas? E Ele executou julgamento sobre a própria morte. Aquela pedra nos lembra, e a pedra que foi atirada para o lado pelo único que nunca experimentou o pecado nesse mundo, pode jogar a pedra que naturalmente, a pedra do julgamento de Deus, que nos coloca nas mandíbulas da morte, foi jogada de lado. E quando o sol nasceu naquela manhã de domingo, a pedra imóvel da morte foi jogada de lado pela pedra da vida que os construtores rejeitaram, como Jesus cantou antes de ir para o monte, para que ela pudesse se tornar a pedra angular, onde nós, como pedras vivas, seremos edificados, casa do Senhor. Isso, como Jesus e seus discípulos haviam cantado 3 noites antes, ou seja, 3 noites antes, Jesus cantou sobre a pedra que seria rejeitada. 3 dias depois, essa grande pedra foi movida, e lá no Salmo diz: isso é obra do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. É um Ebenezer para nós aquela pedra. Deus não poderia ter ido mais longe, portanto, não há nada mais difícil que Ele possa fazer, de tal maneira que Paulo diz: se Ele fez isso, então não há mais nada que possa impedi-lo de fazer até o fim tudo o que prometeu a nós. Então, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Salmo 118, 22 e 23 é o cântico daquela noite, é o que nos traz para a Santa Ceia. Em cada uma dessas camadas que as pedras representam na Bíblia, há uma manifestação incrível de Cristo. Portanto, quando andamos inadvertidamente nesse mundo, o que não falta para nós é ver pedras, e elas podem nos levar e nos conectar a todas essas camadas de ensinamentos profundos que não puderam ser aprofundados hoje sobre a pessoa e a obra de Cristo e o propósito de Deus. A questão é se quando a gente estiver andando amanhã nessa catedral maravilhosa e vermos pedras, nós somos aquelas pessoas instruídas profundamente pela palavra de Deus para ouvir a pedra pregando para nós, com o seu silêncio, pregando para nós, porque nós conhecemos na Bíblia essas camadas crescentes cada vez mais sobre a pedra, não é? Sabemos que a pedra é esse elemento teomórfico, está lá para nos mostrar todas essas coisas a respeito de Deus, e Deus espalhou uma quantidade enorme de pedras no mundo, para que nós nunca disséssemos que em todo lugar não há uma lembrança, não só vaga de Deus, mas do seu caráter, do seu propósito em Cristo, da pedra angular que foi rejeitada. Os construtores disseram: essa não vai servir para o edifício, mas ela se tornou a pedra principal no qual o edifício se apoia, na qual o edifício é construído, e isso através da remoção da pedra que sela o homem nas mandíbulas da morte, pelo único que podia tomar essa pedra e lançar ela. Se Jesus falasse a qualquer um de nós: pegue essa pedra e lance, se você pode, se você não tem pecado, a pedra que nos sela na morte, na destruição, no horror, na escuridão, não pode ser jogada de lado por nós. Ninguém pode tirar aquela pedra, ninguém pode tirar aquele selo
Só Jesus. Mas quando Ele faz isso, aquela pedra se torna o nosso Ebenezer. Aquela pedra se torna a marca de que até ali, morte e morte de cruz, ira e ira infinita de Deus, até ali nos ajudou o Senhor. E se Ele foi até ali, agora que Ele está à direita do Pai, agora que Ele está colocado como a pedra angular, na qual nós somos edificados como pedras vivas, então, como Ele não nos dará com Ele todas as coisas? Como nós não tornaremos esse edifício maravilhoso do plano eterno de Deus? Pedras. Queridos, há profundo ensinamento bíblico sobre pedras, como selo, como sinal de lembrança, como julgamento de Deus, como a rocha na qual a igreja para sempre é edificada foi aquela que o mundo disse não, inadequado. Foi a pedra oposta àquelas que os discípulos se maravilharam. Olha que pedras maravilhosas. Ele está dizendo: não serão essa obra que o homem fez, que vocês acham maravilhosa, incrível, que vai trazer um pouco de paz ao homem. Não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. Só uma pedra vai ficar, uma pedra angular, e as pedras vivas que eu trarei com o meu próprio sangue à vida, para serem pedras nessa grande casa espiritual. Se nós vamos tomar da Santa Ceia, nós estamos dizendo que somos uma dessas pedras. Devemos olhar cada camada do que elas representam, e devemos, a partir de amanhã, adicionar um novo item no nosso livro sobre essa grande catedral gótica de Deus, as pedras. Já colocamos tantas coisas, não é? Que vão nos ajudar no nosso dia a dia, ver o mundo pregando para nós, não como ele prega para o homem lá fora, algo maravilhoso, existe um Criador, mas pregando verdades profundas reveladas por Deus em Cristo Jesus. Então você vai ser um ouvinte contínuo de sermões, e alguém que não conhece Cristo, que estiver sentado do teu lado numa praça com uma pedra na frente de vocês, não vai poder sequer imaginar como o teu coração e a tua mente estão indo infinitamente longe, porque aquela pedra que para ele é só uma pedra, está pregando para vocês camadas profundas de quem Deus é e daquilo que Ele fez em seu Filho, a rocha eterna. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a